A gente fala agora sobre um assunto muito sério, episódio de violência, episódios que podem estar relacionados às eleições ganharam destaque no noticiário nos últimos dias. O primeiro ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira. O mestre de capoeira Moa do Catendê foi assassinado com 12 facadas em Salvador, na Bahia. Segundo relatos, ele teria entrado em uma discussão sobre política com Paulo Sérgio Ferreira de Santana. O capoeirista teria declarado apoio ao PT e criticado Jair Bolsonaro. Outros episódios de violência foram registrados em outras cidades do país, como Porto Alegre, Curitiba, Recife, e a polícia abriu investigações sobre todos eles. Questionado sobre casos de agressões como esses, Jair Bolsonaro declarou que lamenta, mas que não tem nada a ver com isso. Horas depois, ele escreveu a seguinte mensagem no seu Twitter, que eu leio agora: dispensamos voto e qualquer aproximação de quem pratica violência contra eleitores que não votam em mim. A este tipo de gente, peço que vote nulo ou na oposição por coerência e que as autoridades tomem as medidas cabíveis, assim como contra caluniadores que tentam nos prejudicar. Fernando Haddad também se manifestou, eu vou ler daqui a pouco a declaração dele. Vera, vamos começar com você, que sejam devidamente investigados. Exatamente, Silvio. É incrível como nesta eleição em particular, no Brasil, tudo vira motivo para, mas e fulano? Mas e o lado de lá? E mais Beltrano? Numa clara ocorrência de algo que é gravíssimo, que é relativizar fatos que têm de ser investigados, ponto. Têm de ser investigados, não importa de que lado partam, e a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Têm de ser investigados, inclusive, para saber a sua veracidade. Mas este programa e esta jornalista não partem da premissa nunca de que alguém esteja inventando algo, de que alguém esteja se automutilando. Parte da premissa de que a violência é condenável, parta de onde partir, venha de quem vier e atinja quem atingir. Não é admissível que a gente entre num processo eleitoral em que esse tipo de coisa aconteça. E aí não é supostamente ligado às eleições. Por mais que parta de um, de outro, as motivações que têm sido reportadas às autoridades dizem respeito às eleições. O caso do capoeirista tem testemunhas que disseram que tudo se originou numa briga de política. O caso da menina, na primeira vez que ela reportou o caso à polícia, ela reportou uma motivação política. A mesma coisa o caso agora de Pernambuco, em que uma moça disse ter sido agredida num bar por uma discussão que começou com política. Portanto, a política é o motor e o combustível desse tipo de episódio que é lamentável, que deve ser repudiado por todos, sem relativização, sem mas, sem porém, sem veja bem, porque a gente está numa democracia, a gente vive numa civilização. Essas coisas não são passíveis de passar pano, não dá para passar pano. Dito isso, eu acho que os candidatos têm de ser rápidos e sem tergiversação em repudiar atos de violência. Não dizer, mas eu é que fui vítima, não dizer, olha, mas a pessoa provocou, não dizer, estão apenas colhendo o que plantaram. E isso foi, por exemplo, o que fez a Dilma Rousseff quando da facada do Jair Bolsonaro, e nós repudiamos ato contínuo, porque esse programa entrou no ar imediatamente depois do fato da facada, e a gente repudiou em nota dura aqui nesse programa. Portanto, eu acho que a manifestação do Jair Bolsonaro sobre esses atos, ela é insuficiente. E não porque ele seja responsável de alguma maneira, ou porque se tenha certeza que seus apoiadores provocam, simplesmente pelo fato de que em nenhuma das manifestações, nem a anterior e nem a posterior, ele repudiou, lamentou e se solidarizou com as vítimas. Antes que a gente saiba se as vítimas podem ser farsantes e até a maldade humana é tão grande que pode até acontecer, num primeiro momento elas têm de ser tratadas como vítimas, assim como foi com ele. Teve gente que chegou a duvidar que o Jair Bolsonaro tivesse sofrido uma facada. Este programa foi o primeiro a denunciar que isso é uma prática torpe, isso não se faz. Não que o Jair Bolsonaro tenha feito isso, mas ao dizer, olha, tem muita gente aí que pode estar infiltrada e tal, ele está relativizando os episódios antes mesmo da investigação. Então, alguém que quer ser um líder, que quer ser o presidente da República, tem que tomar a frente e tem de repudiar. Desculpem eu ter me estendido, mas é porque eu acho que esses casos são graves e
e eles exigem da gente posicionamento claro. Exato, eu falei que leria aqui a declaração do Fernando Haddad sobre esse tema, aspas para ele: estamos conversando com todas as forças que queiram conter a barbárie que está em escalada no país. Nós temos que botar um fim nessa violência. É demais o que está acontecendo. Sigo com você, Andreasa. Vamos lá. É evidente que o Jair Bolsonaro não é responsável por esses atos de barbárie. Isso não significa que ele não deva ser cobrado por sua reação. Que a Vera usou a palavra corretíssima. Foi insuficiente. Não se trata tudo a ser investigado, tudo ainda muito prematuro, senão o fato em si, o fato existiu, investigação em curso, mas eu volto à questão fundamental. Não se trata de algo que possa ser rebatido com argumentos de natureza eleitoral. Rechaço o voto ou apoio de quem agride meus adversários. A eleição, para quem quer presidir o Brasil, e, portanto, desde um lugar exemplar, a reação esperada é política, em primeiro lugar, e cidadã. Nesse sentido, o repúdio apresentado pelo Bolsonaro, se é que podemos chamar assim, foi insuficiente, não alcançou aquilo que se espera de alguém que quer presidir o Brasil. Assim como tampouco o fez Fernando Haddad. E é importante falar sobre isso, dos dois, porque mostra uma miséria e uma sugestão de insuficiência. Eu estou cansado de dizer aqui nesse programa que o principal problema futuro do Brasil é que os postulantes à presidência colocados aqui, como colocados no primeiro turno de modo geral, não estão claramente à altura do desafio. Vejam que o Fernando Haddad, diante da barbárie, diante de violência, diante de um ataque, faz um comentário de natureza eleitoral, investindo no nós contra eles. Nós contra eles, que criado no Brasil e aprofundado e elevado ao estado da arte da barbárie pelo lulopetismo, nos trouxe até aqui. O primeiro veio aberto, singrado dessa polarização doente em que o Brasil se lança, muito longe de acabar com a eleição, foi aberto pelo discurso lulopetista. O Bolsonaro, como também receptáculo do sentimento anti-lulopetista, é uma reação a isso também. E nós vamos apenas radicalizando a vida pública no Brasil à medida que o tempo passa, à medida que a eleição se aproxima. O grau de responsabilidade contido na fala do Fernando Haddad é típico daquilo que a gente deve esperar, infelizmente, de um petista. Então temos o seguinte: Bolsonaro insuficiente, aquém do desejável. Haddad agindo como esperado, muito aquém do esperado. Tudo muito triste. Joel Pinheiro da Fonseca. Bom, eu acho que o Andreasa apontou muito bem. A gente acompanha esses casos de violência que são fruto de uma cultura, de uma discussão política altamente polarizada e que se iniciou nesse fenômeno do lulopetismo se transformar numa coisa fanática que demoniza quem é contra, que demoniza as próprias instituições do Brasil, tudo tendo em vista do benefício político do grupo, no caso, o grupo petista. Só que hoje em dia, essa polarização já foi pega e talvez no momento atual que a gente esteja vivendo, o lado bolsonarista da força esteja tomando a dianteira do uso da violência e esteja, assim, protagonizando um número assombroso de casos. Claro, tudo precisa ser devidamente investigado. A gente sabe sim que às vezes as pessoas inventam, isso tem que ser visto aí. Será que não é o outro lado inventando uma agressão que não aconteceu? Tudo tem que ser devidamente investigado. Agora, o número de ataques homofóbicos, por exemplo, que a gente tem recebido notícia de órgãos de imprensa, em que teriam sido motivados supostamente por simpatizantes do Bolsonaro, sim, realmente é uma coisa de assustar. E um candidato nessas condições tem que ter a responsabilidade civil, a responsabilidade de cidadão, antes de tudo, e de líder também, de conseguir neste momento baixar o tom do discurso. Se distanciar de quem comete agressão é um passo, pelo menos, agora não é o bastante, porque essa agressão não é só de um maluco que do nada resolve cometer um ataque, seja do Adélio Bispo contra Bolsonaro, movido por um fanatismo, um mix de esquerdismo radical com igreja evangélica, seja nos casos que a gente tem observado agora, uma devoção,
um movimento fanático em prol do Jair Bolsonaro e talvez uma paranoia antipetista, esse discurso está vindo dos candidatos. Esse tipo de discurso está vindo das forças políticas em jogo. E é dever dos candidatos de ambos, como líderes aí dos dois polos agora, conseguirem baixar esse tom. Porque quem está pagando o preço e quem corre o risco de vida se isso continuar é a nossa própria democracia.